Pronto, agora eu vejo vocês. Amados, vamos continuar então na carta aos Efésios. Capítulo 2 hoje, dos versos 11 ao 22. Dando continuidade às bênçãos que a igreja já recebeu por causa da obra de Cristo. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 11 ao 22. À medida que acharem, podem ficar em pé, por favor. Vocês vão ficar um tempo sentados. E diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Tomem assento, por favor. Então, essa carta continua mostrando, e isso vai até agora, né, até o capítulo 2, capítulo 3, ele já começa a abordar uma nova temática dentro de tudo que ele está falando. Ele vai falar sobre o mistério guardado há muitos séculos, revelado nesse tempo. Mas o capítulo 2 ainda está falando das bênçãos espirituais. E hoje nós vamos ver que essas bênçãos formam um povo. Então, o que nós vamos pensar é um só povo pela fé, é o título ou o tema. Então, após mostrar as bênçãos espirituais da santidade, da adoção, do perdão, do poderio de Cristo, da nossa herança e da nossa garantia de salvação, Paulo ainda mostrou que a igreja precisava crescer em sabedoria para conhecer Deus, a fim de saber a riqueza da glória da herança dos santos e a fim de conhecer o poder de Deus sobre a igreja. Na sequência, mostrou que esse povo abençoado com muitas riquezas espirituais é o povo salvo pela graça, unicamente pela graça divina. Não houve e nem haverá obra de algum cristão ou de alguma igreja que poderia ser suficiente para adquirir a salvação em Cristo. Nada, absolutamente nada. A salvação é pela graça. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, rico em misericórdia e amor, nos salvou. Nos salvou, nos ressuscitou com Cristo, nos colocou nas regiões celestiais com Ele. E nós meditamos isso domingo passado. Por causa disso, Paulo agora vai ensinar que os privilégios continuam e se estendem a todos, judeus e gentios. Quando Deus chamou Abraão, Ele não chamou apenas para fazer uma nação exclusiva, mas para dele formar um povo que vivesse segundo o caráter de Deus e dele viesse o Salvador desse povo, para todos os povos. Então, em Cristo, um novo povo, uma nova criação, uma nova humanidade foi criada pela fé, a partir da fé. O que antes era inimizade tornou-se paz e paz com Deus. É a nossa meditação, então, de saber desse povo, dos privilégios desse povo, desse novo povo formado pela fé. A gente pode dividir esse texto, esse trecho,
em 3 subtrechos, subtítulos. A gente vai pensar nos versos 11 e 12 sobre a situação dos gentios, dos versos 13 ao 18, a formação desse povo, versos 19 ao 22, os privilégios desse povo, esse novo povo, pela fé. Então, verso 11 e 12, Paulo começa o verso 11 com um portanto. Uma conjunção conclusiva aqui. Portanto, ele conecta esse trecho, essa perícope, com o que ele já havia falado antes da salvação pela graça. Então, a partir da salvação pela graça, então alguma coisa. Portanto, alguma coisa. É isso que ele está dizendo. E ele mostra que aqueles que foram abençoados pela graça salvífica receberam tudo. Os gentios, então ele se refere aqui aos gentios, até porque a igreja em Éfeso, a sua grande maioria era de gentios, então ele fala especificamente aos gentios aqui. Os gentios deveriam então lembrar onde eles estavam antes daquela salvação pela graça, que ele fala dos versos 1 ao 10. Onde viviam e como viviam. E perceberem então onde estavam agora após a salvação. Eles foram tirados da morte para a vida. Foram resgatados de uma vida de pecados e transgressões para uma vida sacerdotal para a glória de Deus. Eles não tinham nada, passaram a ter tudo. Paulo então se dirige aos gentios, porque eles eram a maioria, para mostrar que a graça de Deus em Cristo, a salvação de Deus em Cristo, para mostrar que os privilégios de Deus ao seu povo não eram somente aos judeus, mas aos gentios também. Não à toa, não por menos, Paulo é o grande apóstolo dos gentios, e ele fala assim nas suas cartas. Paulo, então, a partir da salvação pela graça, diz aos gentios, para que se lembrasse de que no passado eles eram gentios no corpo. O que é isso? Eles eram chamados de incircuncisão por aqueles que se auto-intitulavam circuncisão, conforme a gente vê no verso 11, no final, do meio para o final. A circuncisão, então, feita no corpo, feito nos homens, como marca da aliança de Deus. A aliança que Deus fez com Abraão, está lá no capítulo 17 de Gênesis. Marca de circuncisão que Deus mandou fazer, não foi invenção de Abraão, não foi invenção de pessoas, embora já existisse a circuncisão. Mas Deus mandou que todo homem, a partir de Abraão, nascido ali naquela família, a partir dali, isso depois entrou na lei, a partir dali, todo menino deveria ser circuncidado. A marca da aliança com um povo, feita no corpo. E a gente já percebe aqui na introdução de Paulo, desse assunto, que os gentios eram tidos pelos judeus como desqualificados, porque não tinham a marca da circuncisão. Porque eram chamados assim: vocês são incircuncisos, vocês são de outra categoria, vocês são uma categoria menor, porque vocês não têm a marca da aliança. Nós judeus temos, nós somos de uma categoria melhor, número 1. Então aqui a gente já percebe essa desqualificação. Eram considerados como impuros, não merecedores da salvação, sem direito a nada, sem possibilidade de se achegarem a Deus, fora do judaísmo. Então pensavam que para conseguir a salvação precisariam então um gentio entrar no judaísmo. É o grande debate da carta aos Gálatas, que muitos estavam pregando Cristo e circuncisão. É o grande argumento em Atos capítulo 14, 15, quando pregadores que iam gentios diziam: não, vocês têm que circuncidar sim, senão vocês não serão salvos. Já no Evangelho, a pregação era Cristo e mais circuncisão. Isso tinha muito no início da igreja, porque ainda era um período de transição, ainda não tinham entendido completamente a liberdade do Evangelho e a graça salvífica de Cristo. O poder da graça. É a graça que nos salva, não precisa mais circuncisão, não precisa mais isso, mais aquilo, mais acolá. Por isso que a carta aos Gálatas é uma das primeiras cartas. É a primeira carta de Paulo. Então a gente percebe aqui uma inimizade entre os judeus e gentios, e dos gentios para os judeus também, mas aqui Paulo está focando dos judeus para os gentios. Uma percepção de inimizade. Mas Deus realmente fez uma aliança com esse povo chamado judeu. Sim, fez. Israel lá atrás e depois do cativeiro chamado de judeus. Fez uma aliança para formar um povo seu, povo exclusivo, obediente aos seus mandamentos, um povo chamado Israel para andar junto de Deus, perto de Deus,
cumprir os mandamentos de Deus, cumprir a lei de Deus, leis cerimoniais, leis civis, de todo tipo, e abençoar outros povos, abençoar os gentios também, a partir então da sua vivência. E a marca que Deus ordenou foi então a circuncisão nos homens. Mas a nação de Israel se corrompeu, não obedeceu adequadamente, se misturou com os povos vizinhos e fez pior do que os povos vizinhos. Precisou ser disciplinada depois de séculos, Deus avisando, mandando profetas, mandando reis piedosos, e depois vinham reis maus, e a nação foi se afastando, que precisou ser disciplinada. E ela para o exílio, e então precisou voltar à sua terra, voltou à terra, porque Deus prometeu. Mas o seu orgulho foi maior, foi mais arrogante, porque o orgulho não foi em ser do Senhor, mas de ter as leis. Então era um orgulho próprio, de ter a circuncisão, de ter o templo, e criar tradições, e rejeitar outros povos. Essa foi a grande luta dos discípulos de Cristo, essa foi a grande luta enquanto Cristo esteve na sua missão terrena, porque eles não queriam um Salvador daquele jeito, que veio para cumprir as Escrituras, eles queriam um Salvador do modelo deles. Então eles tinham tradições, regras, e outros povos não eram ninguém, só eles. Mas a circuncisão que Deus mandou fazer na carne, em todos os homens, sempre foi uma marca externa da circuncisão do coração, ou seja, uma marca no coração daqueles que obedeciam a Deus. Deuteronômio capítulo 10, verso 16, a gente vê isso, Deus dizendo isso. O que ele requer é a circuncisão do coração. Falar isso, Deus falando isso para o seu povo, eles sabiam muito bem do que se tratava. A marca da aliança, então, era a marca no coração, e a marca externa representaria esta marca de aliança no coração. É isso que Deus sempre desejou. Por isso que Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29, ele vai dizer assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ele está falando da circuncisão. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra da lei, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo está dando eco ao que está em Deuteronômio, o que sempre foi a vontade de Deus, o povo fiel. Mesmo que a nação de Israel fosse enorme, dentro da nação de Israel tinha gente convertida a Deus, é o povo fiel, outros não eram. Então, mesmo assim, os judeus sendo mais privilegiados, e eram sim, e foram, porque eles tinham a lei, tinham a sabedoria do Senhor, tinham os profetas, e os gentios não tinham nada disso. Então o povo judeu teve privilégios, sim. E os gentios não usufruíam dessas bênçãos dadas a Israel. Não tinha a arca da aliança, não tinha um templo para adorar, não tinha essas coisas. Nem podiam entrar no templo em determinados lugares. É o que Paulo está lembrando aos seus leitores. Naquele tempo, então, antes da redenção graciosa, os gentios não tinham nada, absolutamente nada. Estavam sem Cristo, sem cidadania, sem alianças, sem esperança, estavam sem Deus. É o que ele diz no verso 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, sem cidadania, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus, não tinham nada, absolutamente nada. Assim eram os gentios. E aí a gente vai do verso 13 ao 18 agora, e o 13 começa com outra conjunção adversativa, mas então tem uma situação diferente aqui, e eu já falei isso, vou falar pela 100ª vez, toda vez que tiver um mais na Bíblia, presta atenção que tem um contraste de alguma coisa. Ou tem alguma situação muito ruim que vai ficar boa, ou tem uma situação muito boa que o povo fez bobagem e então deu problema. Mas em Cristo, mas agora em Cristo, que é o verso 13, vocês, gentios, que estavam longe, que não tinham nada, agora vocês têm tudo. Agora vocês têm Cristo, vocês foram salvos pela graça, aquela graça dos versos 1 ao 10. Vocês foram salvos unicamente pela graça. Vocês estavam mortos, mas Deus, em misericórdia e amor, salvou vocês. Em Cristo passaram a ter tudo. Eles receberam tudo por causa da graça de Deus, demonstrada na obra de Cristo. Os gentios, antes chamados de incircuncisão, foram circuncidados no coração, embora não sendo judeus, embora não seguindo a lei mosaica, mas seguiram o Evangelho, creram em Cristo.
passaram a participar da aliança de Deus em Cristo, como Paulo fala aos Colossenses, capítulo 2. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é remoção do pecado, que é a circuncisão de Cristo. É essa circuncisão no coração que todo fiel deve ter, que é a aliança de Deus em Cristo Jesus. Claro que nós estamos bem afastados do judaísmo, e esses termos nos soam estranhos, a gente não tem muita noção do que era. Mas a igreja aqui em Éfeso sabia muito bem, porque tinha alguns judeus, e tinha uma comunidade judaica bem forte em Éfeso, e na igreja alguns judeus, embora a maioria fosse gentílica. E Paulo está dizendo isso a vocês, gentios, vocês não tinham coisa alguma, mas agora vocês foram circuncidados no coração. Vocês que eram chamados pejorativamente de incircuncisos, agora vocês são circuncidados no coração, vocês fazem parte da aliança. Não precisa fazer a outra na carne, mas essa do coração Cristo já fez por causa da sua graça e amor. Os gentios de Éfeso, que eram adoradores da deusa Diana, cidade onde tinha, em Éfeso, um grande templo de adoração, uma das grandes obras monumentais da antiguidade, eram adoradores mortos, eram adoradores de necrotério, porque estavam mortos em seus delitos e pecados. Guiados pelo coração pecaminoso, pelo mundo e pelo diabo, mas por causa do sangue de Cristo foram aproximados a Deus. Passaram a adorar o Deus verdadeiro, por causa da aliança que Deus fez nos seus corações, por causa da obra de Cristo. Então, por causa de Cristo, no verso 14, por causa do seu corpo na cruz, os gentios receberam paz, que é o próprio Cristo. Olha como ele diz aqui, no início do 14, porque Cristo, fala do sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. A paz entre dois povos inimigos. A paz desses dois povos para com Deus. A paz aqui não é conforto emocional, tá? Não é paz interior, não é de meditação, não é nada disso. Aqui é a paz que eliminou a inimizade. Eliminou a inimizade de judeus e gentios e eliminou a inimizade desses dois povos para com Deus. Isso fica mais claro a partir do verso 16 em relação a Deus. Não é sobre conforto interior ou emocional. É sobre retirada da inimizade. E quem fez isso? Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos, então, judeus e gentios, Cristo em seu corpo, na cruz, fez um povo só. Destruiu a barreira de inimizade que havia entre judeus e gentios. Agora são um povo só. Agora no tempo da carta. Conforme a gente vê então o verso 14, derrubou essa parede. Alguns comentaristas dizem que essa parede que Paulo cita como metáfora se refere a um muro que tinha no templo de Jerusalém, onde até aquele muro os gentios podiam entrar, podiam orar até ali e oferecer suas ofertas. Dali para dentro não podiam entrar mais, só judeus, inclusive com pena de morte caso algum gentio fosse encontrado lá dentro. É o que contam, até por causa de alguns achados arqueológicos, com placas, dizendo que se passasse dali teria pena de morte. Então é provável que Paulo esteja se referindo a esse muro aqui de inimizade, derrubou a parede, esse muro então lá do templo, que Cristo não derrubou com uma marreta, mas ele derrubou a inimizade entre os povos, porque os gentios eram considerados impuros, não podiam entrar lá. A gente vê algo assim, essa tensão, esse clima entre os gentios chegando ao templo, em Atos 21, quando Paulo volta das suas viagens, e ele leva 2 amigos para o templo para orar, e o povo da cidade acha que eles são gentios, embora não fossem, e vão perseguir Paulo, querendo matar Paulo por causa disso, embora Paulo não tenha feito nada de errado. Quem estava com ele eram os judeus. Como ele andava com gentios, e esteve com gentios, se não me engano, no dia anterior, achavam que Paulo tinha introduzido gentios no templo. Isso deu uma confusão danada. Verso 15 e 16, então, Paulo continua mostrando a união de judeus e gentios, e ensina que em Cristo
a lei que previa ordenanças aos judeus e que excluía os gentios foi abolida. Não tem mais leis de ordenanças e outras que excluem outros povos. Em Cristo, todos os povos estão unidos em um povo só. Ela foi abolida. Essas diferenças foram pacificadas. Esse novo povo, essa nova humanidade, não era mais sobre regras de ordenança, mas sobre corações regenerados. O Warren Wiersbe diz que Deus fez distinção entre judeus e gentios para cumprir seus propósitos de salvação. Mas uma vez que esses propósitos foram cumpridos, deixou de haver qualquer diferença. Na verdade, fazia parte do seu plano que tal distinção fosse eliminada para sempre, o que ocorreu por intermédio da obra e da reconciliação realizada por Cristo. Foi exatamente o que Pedro aprendeu. Primeiro a visão do lençol descendo com todo tipo de animais, e Deus diz: come. Não, Senhor, não posso comer coisa impura. Come, eu estou mandando comer. Não, Senhor, não posso comer coisa impura. Come, porque eu estou mandando. Aquilo que eu purifico, você não pode dizer contra. Então Pedro vai à casa de Cornélio, um gentio, porque Deus mandou ir lá. Ele entra na casa de Cornélio. Um gentio não podia entrar, um judeu não podia entrar na casa de um gentio, porque ele se tornaria impuro. Pedro entra na casa de Cornélio, porque Deus mandou ele ir lá. E Pedro prega para Cornélio e sua família e as outras pessoas que estavam lá. E eles se convertem. E o Espírito desce sobre eles, da mesma forma que desceu sobre os judeus em Atos 2. E aí Pedro, então, em Atos 11, diz assim, falando em Jerusalém: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Glória a Ele. Pedro ainda ensinou, falou e mostrou isso no concílio de Jerusalém, que estava havendo conflitos entre a igreja de Jerusalém e as outras sendo formadas no mundo gentílico, porque queriam que os gentios seguissem algumas regras judaicas, inclusive a circuncisão. E Pedro se levanta e fala em Atos 15. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Cristo veio para rasgar o véu, veio para quebrar este muro de inimizade. Cristo veio para abolir as ordenanças que excluíam povos, excluíam gentios, para formar uma nova humanidade. Não só juntar pessoas, fazer gente nova. Porque quando cremos no Evangelho, nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, e Cristo nos faz nova criatura. Nós não somos aperfeiçoados, melhorados, nós nascemos de novo. Lembra do texto semana passada? Verso 1, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso do mundo, do diabo e dos nossos corações pecaminosos. Deus não deu uma melhoradinha no nosso coração. O Evangelho nos mata para nos fazer de novo, por isso é nova criatura. Então nós não temos mais vínculo com o passado de pecado. Nossa vida agora é Cristo. Cristo vive em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É sobre isso. É sobre isso que Pedro está dizendo, é sobre isso que Paulo está ensinando à igreja em Éfeso. Não é sobre mais regras, não é mais sobre circuncisão, não é mais sobre um templo construído com uma arca dentro, não é mais sobre essas coisas. Tudo se fez novo. O Evangelho, então, não se trata de fazer coisas e não fazer coisas. Coisas que a gente ainda continua achando que é.
E nós precisamos caminhar na liberdade do Evangelho. É a carta aos Gálatas. Porque a gente faz listas. E, na verdade, nossas listas são para o nosso orgulho e para apontar para o outro que não segue nossa lista. Porque eu só vou fazer lista daquilo que eu consigo cumprir, lógico. Eu vou fazer lista do que eu não sei fazer e não consigo cumprir. Mas aí eu aponto para o outro que não consegue seguir a minha lista. A minha lista tem 30 itens, a dele tem 15, coitado. Coitado dele, eu sou melhor que ele. É isso que as listas de ordenanças de fazer e não fazer causam. Orgulho. É isso que os judeus tinham. Nós recebemos a lei, nós somos filhos de Abraão. Mas Cristo diz, das pedras Deus pode até fazer filhos de Abraão, o que importa é a fé. É isso que Paulo está explicando aqui na carta. Então o Evangelho não é sobre lista de fazer e lista de não fazer. Isso nem é sobre ritos de alimentos. Como isso, não como aquilo, como tanta hora, ou tal hora, como uma quantidade X. Isso não é sobre Evangelho. Isso é sobre dieta. Aí você faz sua dieta que você quiser. Mas isso não é sobre Evangelho. Evangelho é sobre corações novos para aqueles que creem. É o coração circuncidado, então, que tem a marca da aliança de Deus, feita em Cristo, por Cristo. E isso é Evangelho. É sobre, então, adoradores novos, perdoados pelo sangue de Cristo. Aí, então, a partir disso, uma nova criatura vive de modo novo, de modo diferente. Novas atitudes sobre todas as coisas. É o que nós lemos em 2 Coríntios 5,17. Em Cristo somos novas criaturas. Tudo que era antigo passou. Nossa vida anterior passou. Não dá para ficar namorando nossa vida anterior. O autor aos Hebreus trata disso, várias partes da carta. Porque senão nós somos daqueles que retrocedem. Mas em Cristo nós não retrocedemos, nós avançamos. Porque nós somos novos, novas criaturas. Não dá para ficar, e aí Gálatas de novo, não dá para ficar no Evangelho tentando beliscar coisas ainda da antiga vida. E Paulo vai tratar na carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, verso 17, do 20 mais ou menos, vai tratar da santidade, da nova vida em Cristo. Como é que a nossa vida muda? Porque aquela outra já morreu. É sobre isso, o Evangelho é sobre isso, novas criaturas, com novas atitudes. É o que Paulo então diz, conforme eu falei do capítulo 4, vou ler um trecho. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir de nova natureza, criada segundo Deus. Essa nova natureza, essa nova criatura foi criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, por causa de Cristo. É como tirar a roupa suja e vestir a nova. E o crente já vestiu, já foi colocada sobre ele uma roupa nova, limpa. Não é para a gente ficar tentando pegar a roupa do cesto de novo, a suja, que já foi tirada. Senão a gente pega a suja, dá uma olhada, acho que dá para usar ainda. Não, aquela já foi, não serve mais, agora a nossa roupa é limpa, lavada, é outra roupa, é outra vida, novas atitudes, é um coração novo. Então, por meio da cruz, Deus fez dois povos, de dois povos fez um. Acabou com a inimizade entre eles, derrubou o muro da separação, rasgou o véu, fez um só corpo, a igreja de Cristo. É esse novo povo, que junta gente de tudo quanto é canto, que junta gente com um monte de história diferente, uma situação social diferente, pobres, ricos, negros, brancos, loiros e etc. Alto, baixo, gordo, magro, não importa. Não importa a sua etnia, não importa o seu DNA, do seu sangue, importa é a fé do seu coração em Cristo. É isso que importa. O que era separado, então, Cristo junta. E ainda abençoa esse povo. Nós já vimos isso. Capítulo 1 tem, versos 12, versos 13, e capítulo 2, verso 8 e verso 9, fala da adoração. Esse povo foi criado para adorar. Mas adorar não é só cantar, é adorar com a vida também. Com as novas atitudes de uma nova criatura. É isso que Cristo fez. Por isso diz Paulo aqui aos Efésios,
que a lei de ordenanças que separava um povo em detrimento de outro, Deus tirou, porque agora ele faz um povo só. E a gente ainda tenta fazer regrinhas de lista, quando que deveríamos olhar para Cristo e dizer, como é que eu trato deste assunto aqui, se não tem um ticado na lista? Olha para as Escrituras, ela vai dizer como. E se não disser categoricamente, explicitamente, tem princípios nas Escrituras para normatizar a nossa vida. E se mesmo assim não tiver isso, não envolver nada de pecado, machucar alguém, desonrar Deus, ele nos dá sabedoria para escolher. Isso é liberdade no Evangelho. Mas nós tentamos até hoje botar listas para a gente escrever. Preciso comer um peito de frango todo dia. Não posso comer sangue de galinha. Porque está na Bíblia, não come sangue. Porque não entendeu a nova aliança. Eu não como porque eu não gosto. Então tá bem. Agora, por causa de texto bíblico, então não entendeu o Evangelho. Não vou comer chouriço porque tem sangue. A Bíblia diz. Não entendeu a nova aliança. Eu não como porque eu não gosto. Tudo bem, sobra para quem gosta. E glórias ao Senhor por isso. Agora, por causa de texto? Não, está na aliança antiga. É isso que Paulo está dizendo. Gentios, essa lei cheia de ordenanças que separava vocês e que criava regrinhas para os judeus, acabou. A liberdade agora é a fé em Cristo. A vida agora é a fé em Cristo Jesus. Na cruz, então, versos 16 ou 18, Cristo desfez a inimizade, acabou com ela. Mas não só a inimizade entre judeus e gentios, tem uma outra inimizade aqui no texto, que fica mais clara agora nos versos 16 ao 18. Porque ele diz assim, ele reconciliou ambos em um só corpo por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por meio dele, Cristo, ambos, os dois povos, temos acesso ao Pai em seu Espírito. Então a cruz de Cristo não só derrubou a inimizade entre judeus e gentios, derrubou a inimizade dos dois com Deus. Porque os dois estavam afastados de Deus, mesmo os judeus não estavam salvos. Precisavam de reconciliação também. Embora os judeus tivessem privilégios, e tiveram sim, tiveram privilégios, eles receberam lei, receberam sabedoria do Senhor, marca da aliança, que é a circuncisão, tinham o templo, a arca da aliança, sim, Deus revelou-se muitas vezes para o povo, o Salvador nasceu do povo judeu, sim, muitos privilégios, mas eram tão pecadores quanto os gentios. E Paulo argumenta isso no Romanos capítulo 3. A lei não podia salvar. A circuncisão não podia salvar. Os privilégios dos judeus eram inaptos para a salvação. O templo não podia salvar, a arca não podia salvar, os 10 mandamentos não podiam salvar. Nada dessas coisas podiam salvar. E os gentios estavam longe, sem lei, sem Deus, sem Cristo, sem nada. Paulo então concluiu aos Romanos 3 que todos somos pecadores. Romanos 3, 23, que é o texto que a gente conhece. Todos nós precisávamos da glória de Deus, da graça de Deus, da salvação pela graça, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem? Judeus e gentios, todos, toda a humanidade, não há um que faça o bem. Estávamos mortos, fritos, condenados. Então essa é a pregação de Cristo, a paz dos dois povos para com Deus. Mais uma vez, não é sobre conforto emocional, conforto, sei lá o quê. É sobre paz, é sobre retirar a inimizade dos dois povos, da humanidade com Deus. Quem faz isso? Quem fez? Cristo, na cruz, com sangue no seu corpo. Ele pregou paz aos judeus. O seu início de ministério, como temos visto aqui às quartas-feiras, estudando Marcos, seu início de ministério foi nas sinagogas. Em alguns momentos, Cristo sai das imediações da Judéia e de Jerusalém para falar aos gentios, para mostrar aos seus discípulos, olha, não pense que é só para os judeus não, tá? Minha morte alcançará todos. Ele não diz isso assim, do jeito que eu estou falando, mas é para demonstrar na prática. E ele cura, e ele ensina, e ele tem compaixão de gentios no seu ministério terreno.
Depois Paulo vai ensinar essas coisas. Atos também tem a igreja aprendendo. Então na cruz Jesus fez a paz na humanidade que crê em Deus. Deixamos todos. Os gentios deixaram, os judeus deixaram de ser inimigos de Deus, porque Cristo fez o sacrifício vicário, tomou o nosso lugar, para perdão de todos da igreja em Éfeso e para todos da igreja daqui, de hoje. Assim como aquele carneiro que estava grudado, embolado lá na sarça, quando Abraão estava para sacrificar Isaac, tomou o lugar de Isaac, porque Deus mandou, pegue aquele carneiro e sacrifique no lugar do seu filho. Cristo tomou o nosso lugar, porque Deus assim quis e tomou a iniciativa. A iniciativa não é nossa, a iniciativa da salvação é de Deus, o poder da salvação é de Deus, a graça e a misericórdia da salvação é de Deus, toda dele. E a gente ainda inventa regras, achando que o evangelho é sobre listas. Se ouço a música A, se ouço a música B. Se posso olhar para uma pintura ou não. Se posso comer isso ou não comer aquilo. Evangelho é sobre vida. Evangelho é sobre vida com Deus. Então nós vamos chutar o balde? Não, aí é imaturidade. Porque o Evangelho é sobre vida e é sobre uma pessoa, que é Cristo. Então nós andamos conforme Cristo, no caráter de Cristo. E nós já aprendemos isso na EBD hoje e domingo passado. É tudo sobre Cristo. Então essa é a formação do povo, de um novo povo, de um povo diferente, de um povo que não tem um país específico, de um povo que não tem uma etnia própria. É um povo pela fé. Mas é um povo de sangue. É o sangue do Salvador, o rei deste povo, o dono deste povo. Sim, é do sangue dele. Mas vem de todas as nações possíveis. E que naquela época e da época de hoje. Não por menos, João no Apocalipse diz que povos e nações e todas as tribos louvarão ao Senhor. Então vai ter gente de tudo quanto é tipo. Qual é a marca desse povo? A fé no Salvador. Por isso estarão lá. Estaremos lá. Amém? Amém. Estaremos lá. Por causa de Cristo. Por causa do sangue dele. A partir do verso 19, então, nós temos as bênçãos desse povo. Esse povo formado a partir de Cristo. Verso 19, então, Paulo vai começar a falar assim, e aí agora, mostrou o que vocês eram, como vocês foram formados, e agora o que vocês receberam. Assim vocês não são mais estrangeiros, está falando aos gentios da igreja lá em Éfeso. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aquele povo que não tinha cidadania, porque não fazia parte do povo de Deus, deixou de ser estrangeiro e peregrino. Não é sobre essa peregrinação da igreja que ele está falando, tá? Ele está falando daqueles que não fazem parte de uma nação, daqueles que são excluídos de uma nação. Eles são peregrinos, não tem paradeiro, agora tem paradeiro. São povo do Senhor. É isso que Paulo está explicando aos gentios. Eles fazem parte de uma nova nação, santificados por causa do cabeça, do rei, do dono deste povo, Jesus. Judeus e gentios são uma nação de sacerdotes reais agora, como Pedro diz na sua carta. Foram todos alvos da misericórdia de Deus. E Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, todos são sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, e ainda tem serviço, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Somos nós. Somos nós. Esse é o primeiro dos privilégios desse novo povo. Nós fazemos parte de um povo diferente. Nós não temos o endereço desse povo. Esse povo está espalhado pelo planeta, em línguas diferentes.
povos diferentes, nações diferentes, carteira de identidade diferente. Segundo privilégio desse novo povo, esse povo que não tinha nada, agora ele faz parte da família de Deus, conforme diz o finalzinho do verso 19. Então esse povo, vocês agora são concidadãos dos santos, têm uma cidadania e vocês são membros da família de Deus. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai celeste que cuida de todos nós como filhos. Nós fazemos parte da família de Deus, somos todos irmãos. Por isso as cartas gerais e as paulinas frisam, reforçam que nós devemos ter amor fraternal, porque o amor fraternal glorifica o Pai desse povo. Porque se nós nos mordermos, nós envergonhamos o Espírito que habita, e Paulo vai dizer isso nesta carta aos Efésios, e envergonhamos o Pai, nosso Pai, porque nós fazemos parte de uma família, por causa do sacrifício do filho mais velho, do filho mais importante, do primogênito desta família, Jesus, o Messias. Não é só uma regrinha, tenho que amar. Ai, que coisa. Não entendeu o Evangelho. Recebeu amor, recebeu perdão, recebeu graça e misericórdia e não quer dispensar um pouco disso. Não entendeu o Evangelho. Talvez nem esteja no Evangelho. E cada um avalie seu coração. Então fazemos parte agora de uma família, nós fomos adotados. Dá uma viradinha na folha da sua Bíblia, vai lá no capítulo 1 e olha o verso 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos. Isso já estava pronto na eternidade. E em Cristo esses dois povos foram adotados, judeus e gentios, agora no novo povo, para formar uma família. Está na carta. Lá no capítulo 7, no capítulo 4, verso 6, vai dizer que nós temos um Pai Celeste sobre todos. Aí nós temos um Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. E aí depois a gente vai lá. Por causa de Jesus. A família de Deus, então, vive a partir do filho primogênito, no caráter do filho primogênito, caminhando conforme a vontade do filho primogênito, nos passos do filho primogênito, que é Cristo. Paulo diz isso aos Romanos, e nós meditamos nesse texto semana passada na EBD. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem, tem propósito, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Paulo vai dizer isso nessa carta também no capítulo 4. No serviço dos dons e na edificação da igreja, para que cresçamos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós somos de uma família. Amar uns aos outros, além de ser uma obrigação, é um prazer, porque nós honramos o Deus que nos salvou do necrotério da morte, onde estávamos. É isso que Paulo está dizendo aos gentios. Olha, vocês não tinham nada agora, quanta coisa vocês estão recebendo agora, por causa de Cristo. Seguindo então, esse povo, verso 20, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E ele vai até o verso 22 falando desse edifício. É uma construção aqui, percebe? Que tem pedra, tem fundamento, tem parede, é uma construção espiritual, é uma metáfora. Então a igreja, esse novo povo, é construído sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra principal, a pedra que dava sustentação às obras naquele tempo. Tudo que os profetas falaram em nome de Deus, apontando para Cristo no futuro. Tudo que os apóstolos pregaram e ensinaram a partir de Cristo, que já tinha vindo, havia morrido na cruz e ressuscitado. Então, tudo que os apóstolos falaram da missão terrena de Cristo e da sua obra cumprida, completa, feita, realizada. Por isso, os profetas e os apóstolos são o fundamento da igreja, não sobre eles, mas sobre o que eles pregaram. E eles pregaram sobre Cristo, ensinaram sobre Cristo, falaram sobre Cristo. Por isso, Cristo é a pedra fundamental.
Então é Cristo que dá sustentação para o que eles ensinaram, pregaram e falaram, e sustentação para a igreja. É sobre Cristo, é a partir de Cristo que este edifício chamado igreja, não estou falando disso aqui não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Não estou falando de tijolo, cimento, vidro, ferro, eu estou falando de gente. Esse edifício que Paulo está usando como metáfora é a igreja, que estava sendo construída, estava no início aqui, metade do século I aqui. Então é a partir de Cristo que o edifício, o povo, cresce para ser santuário. Olha a sequência, 21. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. O que é um santuário? Um lugar de adoração. É para isso que serve um santuário. Até nos povos pagãos, quando eles fazem um santuário, é para adorar alguma coisa, adorar alguém. Então, o povo de Deus, a igreja, foi criada, fundamentada em Cristo, naquilo que os profetas e apóstolos falaram e pregaram, para que ela crescendo, então tijolinho em cima de tijolinho, fosse um santuário. Para que nós existimos? Para adorar ao Senhor. É para isso que a gente existe. Adorar ao Senhor. Esse santuário não tem outro propósito. O povo reunido é para adorar o Senhor. Olha a importância do culto público. Eu não vou puxar uma perninha para falar do culto público, porque o texto não trata disso, mas eu quero rapidamente lembrar os irmãos a importância do culto público. Nós fomos criados como um santuário em Cristo, sobre Cristo, para adorarmos. Então o culto público não tem outro motivo que não seja adorar o Senhor. Já que é para adorar o Senhor, a gente adora conforme as regras do Senhor. E nesta carta nós veremos isso mais para frente, capítulo 5. Não é das nossas invencionices, modernas ou antigas. É sobre o que Deus espera da adoração do seu povo, criado a partir do corpo e do sangue do seu Filho, que é a pedra fundamental, a pedra angular desse edifício chamado Igreja de Cristo. Isso faz total diferença para a nossa vida. Do que é culto, por que a gente saiu de casa para estar aqui? Total diferença. Seguindo o texto ainda, tem mais coisas. Nele também, verso 22, nele também vocês estão sendo edificados, construídos. Está construindo. Junto com os outros, então tem outros povos, tem outras pessoas, para serem morada de Deus no Espírito. Deus habita na igreja, na pessoa do Espírito. Essa nova aliança muda tudo. Mais um texto que mostra que o templo não é mais sobre um prédio, nem sobre uma arca. Nessa nova humanidade, na nova família de Deus, no corpo de Cristo que é a igreja, o templo de Deus no Espírito é a igreja, na metáfora de um edifício. Paulo já disse isso aos Coríntios, capítulo 3, 16, vocês não sabem que são santuário, no singular, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. É um santuário, não são vários santuários sentados, um santuário. E Pedro, falando também, ele vai falar sobre um prédio. Pedro, no capítulo 2, primeira carta, chegando-se a ele a pedra que vive, olha, mais uma vez, Cristo como pedra fundamental, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, construídos, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É a mesma coisa. Nossos prédios, onde nos reunimos, não é templo do Senhor. O templo do Senhor é a igreja. Nós, como indivíduos, não somos templos. Eu sou o templo, você é templo, você é templo, você também é templo, você é templo. Não, porque eu sou a igreja sozinho. Isso é um equívoco.
E esse é o grande argumento dos desigrejados, que já é quase uma religião. Os desigrejados não gostam da religião formal e estão formando uma religião dos desigrejados, que não gostam de igreja. É quase a mesma coisa. Com esse argumento, mas as Escrituras apontam que Deus habita no meio desse edifício espiritual chamado Igreja de Cristo. Deus não mora dentro dessas paredes. Deus habita conosco quando nos reunimos. Então Ele está comigo enquanto pessoa? Claro, porque eu faço parte desse edifício. Eu sou mais uma pedrinha do edifício, assim como todos são uma pedrinha desse edifício construído sobre Cristo, a pedra fundamental, o grande alicerce da igreja. Cristo falou isso no Evangelho. Sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. E a gente pergunta a Pedro: Pedro, que pedra é essa que Jesus falou? E Pedro diz: a pedra eleita, preciosa de Deus. São esses os privilégios do povo de Deus. Privilégios que foram dados inicialmente aos judeus e depois estendidos aos gentios por causa de Cristo, dos que estavam perto e dos que estavam longe, os de antes, de muitos séculos atrás, e de hoje, porque essas bênçãos chegam até nós, porque nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não temos ascendência em Abraão, que eu saiba aqui ninguém, e também não importa mais, importa agora é Cristo, a aliança que Ele fez no seu corpo, no seu sangue conosco. Depois dessas bênçãos todas, então, o que a gente aplica? E eu preciso aplicar algumas coisas. A gente precisa saibamos então, que fomos tremendamente amados por Cristo. Nele nós fomos aproximados de Deus, nós somos gentios, conforme eu falei. O que Paulo está escrevendo aos Efésios aqui, já que eram gentios, está escrevendo para a gente aqui, em Volta Redonda, Barra Mansa, somos nós. Nós somos gentios. Nós estamos a muitos e muitos e muitos quilômetros de Jerusalém. Muitos e muitos e muitos quilômetros de Israel. Nós fomos alcançados, nós não tínhamos nada, e hoje nós temos tudo, porque nós somos o novo povo em Cristo Jesus. Estávamos longe, mortos, e fomos ressuscitados. Então não há mais distinção étnica, social, de sexo, de origem, de cor, de pele, de cabelo. É sobre Cristo, é a fé em Cristo, conforme diz Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram, olha a ideia de roupa, se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou com essa nova natureza, esse novo povo, essa nova pessoa. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É sobre Cristo. Como disse Geazi Costa, antes todos nós, judeus e gentios, estávamos nivelados negativamente pelo pecado. Todos estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Agora em Cristo, estamos todos nivelados positivamente por causa da graça de Deus em Cristo. Fomos amados, queridos. Fomos amados. E às vezes a gente teima em achar ou sentir, pensar que Deus nos ama mais, não me quer mais, olha só, topei na pedra ali. A gente precisa amadurecer sobre conhecer o amor de Deus. E Paulo vai dizer isso no capítulo 3. Ora pelos Efésios, para que eles cresçam e conheçam o tamanho e a profundidade do amor de Deus. Nós também precisamos crescer sobre isso. A gente começa a inventar teologias e minhocas na cabeça de que Deus não nos amou não, porque a gente passou dificuldade. Nós estudamos hoje de manhã. Deus está conosco nas dificuldades. Ele não ignora a nossa dor, mas Ele cuida da gente. Durante a dor ou a dificuldade, ou Ele sana a dificuldade. De qualquer forma, nós temos uma herança guardada nos céus. Essa é a nossa promessa. Segundo ensino, segunda aplicação, saibamos que na cruz de Cristo nós fomos feitos novas criaturas, nova humanidade, a partir do novo homem, Cristo. Não é mais sobre Adão, é sobre Cristo. Nossas mentes, nossos corpos, nossos caminhos, nossa vida, nossa fala, não são mais e não podem ser mais os mesmos.
Há uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira dos relacionamentos, na igreja e fora. Nossa vida é nova. Estávamos mortos e fomos ressuscitados. Então nós devemos viver de modo digno do chamado do Evangelho que recebemos. E essa carta vai falar muitas coisas depois do capítulo 4. Terceiro, saibamos que em Cristo fomos feitos santuário de Deus, morada do Espírito. Deus, estou repetindo algumas coisas para reforçar. Deus habita com seu povo. Não é o prédio que é santo, é o povo que é santo. O templo de Jerusalém era considerado santo porque Deus se fazia presente por causa da Arca da Aliança que estava dentro do templo. Isso acabou. O templo de Deus somos nós, a igreja. A igreja é santa por causa de Cristo. Não é o prédio. Isso muda a nossa adoração. Isso muda a nossa adoração porque ela agora é em espírito e em verdade e reverência em qualquer lugar que nos reunamos. Porque alguns pensam que a reverência é só aqui no nosso salão. Aí a gente se reúne embaixo da árvore, aí a gente pode fazer zoeira, porque lá está fora do prédio. Ou então não entendeu o Evangelho. Não entendeu a liberdade do Evangelho. A santidade do povo, onde Deus habita e não do prédio. Porque se a gente se reunir debaixo da árvore, tem que se adorar, cultuar, com espírito em verdade e reverência. Porque Deus está no meio do povo. Percebe o culto público como é que muda? Quando a gente entende essas coisas? O culto público não é sobre um prédio, sobre um salão. O culto público é sobre o povo adorando a Deus, que pode ser nesse salão, pode ser ali embaixo no estacionamento, ou pode ser numa garagem, ou numa casa, ou numa sala, ou embaixo da árvore. Ou até num prédio queimado e destruído, como nossos irmãos em alguns países estão fazendo agora, porque estão queimando os prédios e os salões de culto, em perseguição. E quarto, sejamos embaixadores da reconciliação que recebemos. Nós fomos reconciliados. Cristo é a paz. Nós não somos mais inimigos de Deus. Somos embaixadores da reconciliação que recebemos, pois nós éramos inimigos. Mas Cristo na cruz fez a paz entre a gente e Deus, o Pai. Então nós somos amigos agora de Deus. Nós recebemos então o ministério da reconciliação, para anunciarmos reconciliação de Deus. Como diz Paulo aos Coríntios, segunda carta, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então a reconciliação que recebemos, nós espalhamos, falando aos outros. Isso se chama pregação do Evangelho. E concluo. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só para judeus. Não era só para judeus, eles que entenderam. Equivocado. Foi um povo escolhido, abençoado, privilegiado, mas a salvação era para todos. E eles não entenderam. Não há mais divisão. Não há inimizade. Somos um só povo em Jesus Cristo, convocados para proclamarmos o Evangelho da paz. Não é de paz, de conforto do coração. A paz entre o ser humano e Deus. É sobre isso. Amém. Vamos orar. Deixa eu só beber um golinho de água. Senhor Deus, obrigado pela meditação da Tua Palavra. Ah, Deus, quantos ensinos em poucos versos. Quanta coisa nós precisamos ajustar a esses versos de hoje. Sobre nossa vida, sobre nosso coração, sobre nossos relacionamentos, sobre o culto público, sobre adoração, sobre templo do Senhor, habitação do Senhor com o povo. Ah, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos revelou essas coisas. E nós aprendemos essas coisas com o Senhor. Sejamos capacitados pelo Teu Espírito para sermos representantes do ministério da reconciliação.
onde quer que andemos, com quem encontrarmos. Falar de um Deus que promoveu a paz entre gente rebelde, morta, promoveu a paz de reconciliação com o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o nosso Deus. Obrigado pelo privilégio, obrigado pelo amor, obrigado pela misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor fez a aliança de circuncisão nos nossos corações, pela cruz de Cristo. E é em nome dele, o Salvador, que oramos. Amém.